Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo da nossa série de mensagens baseada no livro Dedicados a Jesus. Se você ainda não conhece esse livro, ele foi publicado pela BV Books, vou deixar na descrição. São 52 lições de discipulado para chegarmos a ter uma vida completamente entregue a Jesus. Esse é o objetivo do nosso canal. Ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então são 52 lições, uma lição por semana, e hoje é a lição de número 15, intitulada Confiando na Palavra de Deus. Como posso saber se a Bíblia é verdadeira? Nós estamos estudando lição a lição de uma forma bem construtiva, bem intencional, para você se tornar um discípulo maduro de Jesus. Então se você não assistiu às 14 lições anteriores, na descrição tem um link da playlist para você estar acessando. O texto base dessa lição está lá em João, capítulo 8, versículo de número 26, e eu quero ler com você. O texto bíblico diz assim, Jesus dizendo, Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Uma coisa é certa, você pode confiar absolutamente na Bíblia, como a palavra de Deus. Ela é confiável e transformadora. E quanto mais você se aprofunda nessa palavra, mais confiável e poderosa ela se mostrará em nossas vidas. Até porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus infalível, inerrante, manual de fé, regra e prática para as nossas vidas. Através da Bíblia, como nós aprendemos na lição passada, temos a explicação sobre o propósito de Deus. Nela você encontra de onde viemos, por que estamos aqui e também para onde que nós iremos e como viver nesse mundo tão hostil. Através da Bíblia, nós podemos adquirir sabedoria. E ela tem um poder transformador para mudar corações, alinhar propósitos, converter pessoas, direcionar outras ao caminho certo, tirando de caminhos tortuosos, enfim. Somente a Bíblia tem esse poder. Agora, quais são as razões pelas quais nos levam a confiar na Bíblia? Bom, a primeira razão é que a Bíblia é historicamente precisa. As Escrituras seguem vividamente pessoas reais através de eventos reais em lugares reais. A própria arqueologia traz provas totalmente suficientes para nos mostrar o quão confiável a Bíblia é. Se você pegar um livro de arqueologia bíblica, eu indico o Manual de Arqueologia da editora Thomas Nelson, lá você vai encontrar tantas informações arqueológicas de descobertas lá na Terra Santa que provam relatos bíblicos, por exemplo. A gente tem a própria ciência também, que é uma aliada para provar eventos e fatos bíblicos. Pessoas reais, lugares reais, tudo isso pode ser provado através de estudos arqueológicos. A própria história secular, muitas das vezes, através dos seus relatos, batem certeiramente de acordo com os relatos bíblicos. Então nós temos provas totalmente concretas que a Bíblia é historicamente precisa. As próprias descobertas arqueológicas de manuscritos das Escrituras é uma prova que a Bíblia, de fato, é historicamente precisa. Eu não sei se você sabe, mas no século passado, na década de 40, houve algumas descobertas numa caverna lá na Judéia, caverna de Qumran, e lá encontraram manuscritos tão antigos, inclusive um manuscrito completo do livro de Isaías, datado de antes de Cristo. Então nós temos diversas descobertas magníficas que provam que a Bíblia historicamente precisa. Em segundo lugar, a Bíblia é cientificamente superior. Enquanto a ciência está constantemente mudando, a Bíblia permanece sólida ao longo dos séculos. Existe uma frase muito antiga que diz assim: quando a ciência chega a uma descoberta, a Bíblia já estava lá. E é uma verdade. A ciência descobre tantas coisas, mas a Bíblia já estava lá há muito tempo. Porque nós sabemos que ela é a palavra de Deus. E Deus está acima de tudo, está acima de todos.
Não há nada nesse universo que se compare à grandeza do nosso Deus, à sabedoria, ao poder. Afinal, Ele criou todas as coisas, inclusive a ciência. Então, quando a ciência chega em algum lugar, a Bíblia já está lá há muito tempo. A ciência sólida não refuta a Bíblia, mas ela apoia. Tem vários cientistas que são cristãos, porque eles não conseguem enxergar a ciência sem a ótica da existência de Deus. Não qualquer Deus, não um Deus abstrato, mas o Deus revelado nas Escrituras. Em terceiro lugar, as profecias da Bíblia são confiáveis, porque centenas de profecias bíblicas se cumpriram. Isso distingue a Bíblia de tantos outros livros, entre aspas, proféticos que existem por aí. Há muitas pessoas que se dizem profetas e dizem que receberam revelações de Deus, sendo que as suas profecias nunca se cumprem. Mas a própria Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Tantas e tantas profecias no Antigo Testamento que se cumpriram. Por exemplo, Isaías 53 é uma clara profecia a respeito da vinda de Jesus e do que ele faria na cruz, e isso se cumpriu de uma forma tão plena, tão concreta. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, é o que tem acontecido, que a carnalidade, a corrupção, a maldade aumentaria nos últimos dias, isso tem sido notório através da nossa caminhada nesse mundo. Por isso que as profecias bíblicas, elas são confiáveis, porque elas se cumprem. E em quarto lugar, a Bíblia tem uma unidade inigualável. 40 autores escreveram a Bíblia num espaço de mais ou menos 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes. Após a composição do último livro, Apocalipse, que foi escrito por João por volta do ano 95 depois de Cristo, nós tivemos aí cerca de quase 2.000 anos, 1.600, 1.700 anos de transmissão desse texto bíblico, copiado à mão por 1.500 anos, por diferentes escribas que copiavam cópias de cópias de cópias, enviavam para igrejas, muitas das vezes a milhares de distâncias, e tudo manuscrito, tudo feito à mão. Hoje nós temos cerca de 5.000 desses manuscritos que eram cópias da Bíblia, e quando nós comparamos todas essas cópias, a diferença entre elas é mínima. Não interfere em nada na doutrina, no estudo e também no seu conteúdo. Todos os 66 livros se juntam para formar um todo surpreendente. Todos os livros se apoiam, equilibrando e esclarecendo uns aos outros. Não há discordâncias, não há falhas, não há pontos que trazem dúvidas. Pelo contrário, a Bíblia é totalmente esclarecida e esclarecedora. Por isso eu concluo dizendo que a Bíblia é um presente para nós. Confie nas Escrituras. Elas são suficientes para nos dar a direção necessária a respeito da nossa vida. Ela é a palavra de Deus direcionada a você. Sabe o que nos resta agora? Ser não apenas leitor ou ouvinte, mas praticante de toda a palavra de Deus. Inspirada, suficiente e útil para nos corrigir, para nos ensinar, para nos direcionar, a fim de que sejamos homens, mulheres perfeitos. Posso orar por você? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra. A tua palavra é suficiente, a tua palavra ela é totalmente eficaz para direcionar a igreja do Senhor. Muitas das vezes as pessoas procuram revelações novas, ensinamentos novos. Enfim, ó Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos na Bíblia, o que precisamos fazer é colocar em prática, porque muitas das vezes nós já conhecemos. Nós sabemos a lição de cor, o que nos resta é praticar. Então nos ajude, ó Deus, a ser cristãos não apenas de teoria, mas cristãos de prática, que vivem as Escrituras de forma fiel e de forma ilibada. Assim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir.